Segurança em Foco. Segurança em Foco começando agora, e minha convidada é a Renata Rivetti. Ela é pesquisadora da ciência da felicidade. A gente vai falar sobre o mapa da felicidade real no Brasil 2026. Um dos recortes tem a ver com sair de casa ao anoitecer. Para 65%, gente, das mulheres consultadas nesta pesquisa, sair de casa é um problema. Mas a gente vai entender esses e outros recortes a partir de agora com a própria pesquisadora. Renata, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a sua gentileza. Me fala mais da pesquisa. A pesquisa foi um mapa para entender a felicidade do brasileiro. Há algumas décadas que eu estudo a felicidade, e a gente sempre fala da felicidade dos países nórdicos, mas é uma realidade completamente diferente. Então a ideia foi entrevistar 1.500 brasileiros de todas as regiões do país, todas as raças, idades, para que a gente pudesse de fato entender o que faz o brasileiro feliz, o que faz o brasileiro infeliz e quais são os recortes importantes para a gente entender esses dados. Entendido. Então vamos aos dados. Vocês mapearam, e uma coisa que me chamou a atenção, Renata, e você pode detalhar mais, é de que apesar da gente dar uma ênfase às mulheres, porque o percentual delas é maior, né, 65% se sentem seguras de saírem à noite no Brasil, o percentual de homens também é muito alto. A gente percebe esse aspecto do brasileiro. Então, o brasileiro se sente inseguro no país, né? Então, a gente percebe que independente da classe social, independente da idade, do gênero, de alguma forma, todo brasileiro se sente inseguro para sair à noite andando na rua. Então, esse é um aspecto super importante para a gente entender o que acaba não impactando diretamente na felicidade, mas existe sim um grau de insegurança em todas as regiões do país. Claro que algumas mais, algumas faixas etárias mais, o gênero feminino obviamente maior também, mas de forma geral todo brasileiro tem essa insegurança. Circular sozinho à noite é um risco que não é mais aquele que a gente consegue calcular, não é? E se a gente for pensar, é algo que faz sentido, né? Não é algo irracional. As pessoas têm medo porque, de fato, a gente vive num país inseguro. Então, isso é percebido por todo mundo, independente do gênero, independente da idade. A gente viu também religião, região do país, tudo isso, de alguma forma, existe esse medo porque é um risco real, né? Isso passa a interferir na nossa rotina urbana. Isso muda muito alguns aspectos que são super importantes para a nossa saúde mental e bem-estar, como as relações, por exemplo. Então, a gente percebe que as pessoas acabam deixando de encontrar amigos ou familiares até por esse medo. E isso impacta na nossa saúde mental, né? A gente acaba vivendo hoje um aspecto super importante que a gente encontra na pesquisa e que já tem sido muito falado, é uma epidemia da solidão. Então, essa insegurança de repente, eu falar, se eu moro num bairro mais inseguro, se eu sinto risco, eu vou deixar de fazer programas que são importantes para a minha saúde mental, bem-estar e, né, para a minha vida social. E eles não mudam o horário dessas atividades para poder se encaixarem nessa programação? Eles mudam, mas a gente percebe também que no final, hoje todo mundo vive uma rotina de sobrecarga, né? Uma coisa que a gente percebe na pesquisa também é de fato as pessoas se sentirem sobrecarregadas, elas estarem cansadas. Muita gente ainda trabalhando numa escala 6x1. Então, conciliar essa vida social com esses aspectos do nosso país, né? De sobrecarga, de muito trabalho e com essa insegurança, acaba de fato dificultando a vida das pessoas. Esse isolamento que você enfatizou aí, Renata, ele vem da Covid, vem da pandemia. A gente tem visto que, de fato, eu acho que tem dois aspectos, Fernanda. Um, de fato, a Covid. A gente acabou entrando mais em casa, se relacionando mais dentro de casa. Isso acabou impactando o pós-Covid. Mas o principal aspecto que a gente encontra na pesquisa, no final, são as redes sociais. Então, hoje, a gente vê aí, de fato, a tecnologia virando um vício. As pessoas falando abertamente, isso é um vício. E isso acaba também, a gente percebe que grupos que usam mais as redes sociais acabam ficando mais em casa, acabam vivendo mais essa epidemia da solidão. Como é que você mede a felicidade, Renata?
A gente tem perguntas bem práticas e racionais, tá? Então tem o World Happiness Report, que é um documento global que a Gallup faz, passando por vários aspectos. Na nossa pesquisa, a gente tem um lugar de autopercepção também, se a pessoa se sente feliz ou não, com uma mistura de outros aspectos. De forma geral, a autopercepção do brasileiro é um povo que se sente feliz apesar dos desafios, né? E não achando que a vida perfeita é que vai trazer felicidade. Uhum. E ela é medida de forma de intensidade diferentes dependendo da região brasileira. A gente percebeu que todos os recortes, eles trazem sim um olhar diferente para a felicidade. Então, quando a gente fala em regiões, existem algumas regiões mais felizes do que outra, mas o que a gente percebe, principalmente o grande indicador que mostrou foi a faixa etária. Então, hoje os jovens se sentem muito menos felizes, o que é algo que a gente já vem vendo aí globalmente. Então, de fato, o jovem se sente mais infeliz, mais ansioso, mais preocupado, e a gente percebe também quando a gente pergunta, né, orientação sexual. Então, o heterossexual tem uma maior chance de se sentir satisfeito e feliz com a vida também. Existe um lugar no Brasil que as pessoas são muito mais felizes que as outras? Quando a gente fala em região, a gente não teve grande diferente, mas a gente vê na região sul, por exemplo, maior índice de infelicidade. As outras regiões, elas estão mais parecidas, tá? Entendido. Renata, e para ser feliz, o que o brasileiro leva em conta? Segurança foi uma das coisas que a gente falou, né? A gente viu assim, liberdade, segurança, se a pessoa se sente ansiosa, preocupada, renda, tudo isso impacta, mas o que de fato faz o brasileiro se sentir mais feliz são dois grandes aspectos, Fernanda. Primeiro, de fato, são as pessoas na vida. Então o brasileiro conta muito com a família, é algo super importante na vida do brasileiro. E o segundo aspecto, que aqui eu acho que é algo muito nosso, é de fato a fé. Quando a gente perguntou, né, o que é felicidade, muitas pessoas falaram Deus, muitas pessoas falaram religião, muitas falaram espiritualidade. Então, o que sustenta o brasileiro ser feliz num país que ele percebe insegurança, que ele percebe ansiedade, preocupação, no final é a família e a fé. E o que esbarra aí nessa felicidade hoje é a insegurança, a preocupação social e a ansiedade, principalmente entre os mais jovens. E redes sociais, né? Então esse impacto aí dessa solidão desses jovens, isso é algo que impacta negativamente a felicidade, e também escalas de trabalho como a 6x1, essa sobrecarga também tem impactado negativamente a felicidade do brasileiro. Entendido. Se a gente pudesse dar um recado aí para os governantes que vão às eleições deste ano, Renata, o que a gente precisa para ser mais feliz? Eu acho que olhar mais a sociedade de forma geral, né? Como é que a gente olha também a saúde mental e bem-estar, entendendo que isso é importante também para a prosperidade do país. Então, eu falaria para a gente, de fato, se preocupar com esse olhar social, com esse olhar das escalas de trabalho, com a qualidade de vida das pessoas, que isso vai impactar positivamente os indivíduos, mas a gente como sociedade e até, no final, a prosperidade da nossa nação. Entendido. Vocês fazem essa pesquisa anualmente? Primeiro ano que a gente fez a pesquisa, a ideia é que a gente faça anualmente. A gente nunca teve esse mapa, um estudo de fato, ele é inédito e exclusivo, trazendo dados que a gente nunca falou muito sobre o brasileiro, né? Que a gente possa olhar mais a saúde mental, o bem-estar e a felicidade de um povo que passa por desafios e que enxerga os seus desafios, mas mesmo assim se sente alegre e feliz em meio a tudo isso. Tá certo. Eu queria te agradecer pela sua gentileza e pela conversa aqui conosco, hein, Renata? Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada pelo convite.